Às 03:45 do dia 12 de setembro de 1944, no flanco leste da linha Siegfried, próximo à aldeia de Prüm, o tenente Carlos Mendes ajustava a alça de seu binóculo Zeiss de 6,30 sobre o parapeito de uma trincheira de 2 metros de profundidade. A noite estava clara, com visibilidade de 200 metros sob a luz de uma lua crescente, e o solo argiloso absorvia o orvalho frio que se acumulava nas botas de couro endurecido. Ele portava um fuzil Karabiner 98K com baioneta fixada, 2 pistolas Luger em coldres cruzados e um mapa topográfico dobrado no bolso interno da jaqueta de lã cinza. Os homens da 3ª Companhia, 2º Batalhão, 17º Regimento de Infantaria, ocupavam posições semelhantes ao longo de 400 metros de frente, escavadas no dia anterior após uma marcha de 18 quilômetros sob chuva intermitente. O sargento Oliveira, a 15 metros à direita de Mendes, verificava o mecanismo de sua metralhadora MG-42, cujos 250 cartuchos de 7,92 metros estavam alinhados em uma caixa de munição próxima. O ar carregava o cheiro de terra úmida e óleo de arma, interrompido ocasionalmente pelo som distante de um cão latindo em alguma fazenda abandonada. Às 03:52, Mendes ergueu o binóculo e varreu o horizonte plano, marcado por arbustos esparsos e remanescentes de cercas de arame farpado. Nada se movia, além de sombras alongadas projetadas pela lua. Ele anotou no caderno de campo: visibilidade estável, sem atividade inimiga detectada. O rádio portátil a válvulas, conectado a uma antena de 3 metros erguida atrás da trincheira, emitiu um chiado baixo quando o operador ligou o aparelho para sintonizar a frequência de comando do batalhão. Os soldados mantinham posições fixas, com turnos de vigia alternados a cada 30 minutos, para combater a fadiga acumulada de 3 dias sem descanso pleno. O cabo Ruiz, responsável pela seção de granadas, posicionava caixas de Steel Hand Granate modelo 24 em intervalos de 5 metros, garantindo que cada homem tivesse acesso imediato a pelo menos 2 unidades. O terreno, uma planície ligeiramente inclinada em direção ao rio Prüm, a 2 quilômetros, oferecia pouca cobertura natural, forçando as trincheiras a dependerem de ângulos de fogo cruzado calculados durante a inspeção diurna. Às 04:10, um ruído sutil surgiu do norte, o ronco abafado de motores a diesel, ecoando como um murmúrio prolongado. Mendes baixou o binóculo e gesticulou para Oliveira, que parou de limpar o cano da MG-42 e inclinou a cabeça para escutar. O operador de rádio ajustou o volume, captando fragmentos de transmissão em código Morse da retaguarda. Movimento veicular detectado. Manter alerta. Nenhum comando imediato foi dado. As ordens do batalhão enfatizavam a observação passiva até confirmação visual. Os homens se agacharam ligeiramente, ajustando capacetes de aço M35 para reduzir silhuetas. Ruiz pausou na distribuição das granadas, olhando para Mendes em busca de instrução. O tenente ergueu a mão aberta, sinalizando para manter a posição. O ronco dos motores cresceu, agora distinguível como o som de caminhões pesados, provavelmente Opel Blitz com tração nas 4 rodas, baseados nos relatórios de inteligência dos dias anteriores. A lua iluminava vagamente o horizonte, revelando contornos escuros a 800 metros de distância. Às 04:22, as primeiras silhuetas emergiram. Uma coluna de veículos, estimada em 6 unidades, avançando em formação linear pela estrada secundária que cortava o campo. Cada caminhão carregava caixas cobertas por lonas e 2 jipes Kübelwagen flanqueavam a retaguarda. Mendes observou através do binóculo. Os faróis estavam apagados e os motoristas mantinham velocidades baixas, cerca de 20 km por hora, para evitar detecção. Ele murmurou para Oliveira: infantaria de apoio. Não atirar sem ordem. O sargento assentiu,
reposicionando a MG-42 para um ângulo de 45 graus em relação à linha de avanço inimiga. O operador de rádio transmitiu a posição. Coluna inimiga a 700 metros, direção sudeste, solicitando confirmação de artilharia. A resposta veio atrasada, com estática interferindo. Artilharia em preparação. Manter fogo supressivo mínimo. Os soldados observaram em silêncio enquanto a coluna prosseguia, o solo vibrando levemente sob as rodas. Um dos caminhões desacelerou, possivelmente para verificar o mapa, criando um intervalo de 50 metros na formação. A 0435, Mendes notou movimento a pé, figuras desmontando dos veículos laterais, cerca de 20 homens em uniformes cinza-verde, carregando fuzis Gewehr 43 e mochilas de suprimentos. Eles se dispersaram em pares, avançando paralelamente à estrada, usando os arbustos como cobertura parcial. Oliveira ajustou o seletor de tiro da metralhadora para rajadas curtas, calculando o alcance efetivo de 400 metros. Ruiz pegou uma granada, mas Mendes sinalizou negativamente. O protocolo exigia engajamento apenas se a distância caísse para 300 metros. A fadiga começava a se manifestar. Um soldado na extremidade da trincheira tossiu baixinho e outro mudou de posição, fazendo o cascalho rolar. O ar esfriava para 6 graus, condensando a respiração em nuvens visíveis. A coluna inimiga parou a 500 metros, com os homens a pé, formando um perímetro improvisado ao redor dos caminhões. Um oficial, identificável pelo cap de viseira, gesticulou com uma lanterna sinalizadora, emitindo flashes curtos em direção ao sul, possivelmente coordenando com outra unidade. Às 0448, o rádio crepitou com uma mensagem clara. Nova entrega para setor 17A, prioridade alta, posição confirmada. Mendes franziu a testa, reconhecendo o código para suprimentos experimentais. 2 caminhões da coluna descarregaram caixas de madeira reforçada, medindo aproximadamente 1 metro cúbico cada, sob a supervisão de técnicos em jalecos cinza. Os homens a pé montaram guarda, varrendo o terreno com lanternas, mas sem detectar a trincheira camuflada por redes de folhagem. Oliveira sussurrou. O que é isso? Munição pesada. Mendes não respondeu, focando no binóculo. As caixas foram posicionadas em um aclive a 450 metros e os técnicos começaram a montagem. Tubos metálicos de 80 milímetros de diâmetro, bases tripés e mecanismos de elevação hidráulicos. O processo levou 12 minutos, com pausas para ajustes manuais. Um dos jipes retornou pela estrada, deixando poeira no ar. Às 05:02 a montagem concluiu. O equipamento, agora erguido a 5 metros do solo, apontava para o leste, alinhado com a linha de frente aliada a 3 quilômetros. Mendes anotou. Posição de arma de artilharia inimiga estabelecida. Alcance estimado, 5 quilômetros. Os homens inimigos recuaram para os veículos, mas deixaram uma equipe de 4 operadores ao redor do tubo principal, conectando cabos a uma caixa de controle portátil. O operador de rádio do batalhão interrompeu. Atenção, setor 17, arma 17A em campo. Preparar defesas. Mendes ordenou. Reforçar posições, sem iniciativa. Os soldados adicionaram terra às paredes da trincheira, usando pás curtas, enquanto o sol nascente tingia o horizonte de cinza pálido. A equipe inimiga testou o mecanismo com um clique metálico audível à distância, ecoando no silêncio. Às 05:15, um erro ocorreu. Um operador inimigo tropeçou em um cabo solto, derrubando uma ferramenta que rolou 10 metros ladeira abaixo. Ele correu para recuperá-la, expondo-se brevemente. Oliveira mirou, mas Mendes deteve-o com um gesto. A recuperação foi feita sem incidentes, mas a confusão atrasou o alinhamento final em 2 minutos. Os veículos da coluna reiniciaram os motores, partindo em direção ao norte a 15 km/h, deixando a arma isolada com sua equipe mínima.
Mendes observou o grupo inimigo se acomodar, fumando cigarros sob a luz fraca. O terreno, agora banhado pela aurora, revelava sulcos de rodas recentes. A fadiga pesava nos ombros dos defensores, com turnos estendidos sem alívio. Nenhum tiro foi disparado. O engajamento permaneceu em observação. A arma 17A, recém-instalada, aguardava seu primeiro uso, seu propósito ainda não testado no setor. Às 05:27, o sol emergiu no horizonte leste, elevando a visibilidade para 200 metros e dissipando as sombras nos arbustos próximos à arma 17A. Mendes manteve o binóculo fixo na equipe inimiga, agora visível em detalhes. 4 operadores ajustavam os cabos conectados à base do tubo de 80 milímetros, com um deles verificando uma válvula de pressão em uma caixa auxiliar. O ar matinal carregava umidade residual, condensando em gotas nas redes de camuflagem da trincheira, enquanto o solo argiloso endurecia sob a luz crescente. Os homens da terceira companhia permaneceram em posições abaixadas, com Oliveira reposicionando a MG-42 para cobrir o flanco direito, seu cano apontado a 30 graus de elevação. O operador de rádio sintonizou novamente a frequência do batalhão, captando uma transmissão fragmentada. Setor 17. Relatório de posição. Artilharia aliada em alcance para suporte. Mendes respondeu pelo microfone, mantendo a voz baixa. Posição estável. Arma inimiga ativa a 450 metros, observando. A resposta demorou 4 minutos, interferida por estática. Manter vigilância. Sem engajamento, até ordens. Ruiz distribuiu rações secas de pão e queijo enlatado, mas os soldados comeram em silêncio, priorizando a manutenção das armas. Um clique metálico ecoou quando um homem engatilhou seu carabiner 98K. Às 05:41, movimento na equipe inimiga. Um operador girou o mecanismo de elevação, alinhando o tubo para um ângulo de 15 graus em direção ao leste. Outro conectou uma bateria portátil, produzindo um zumbido baixo audível à distância, seguido de um clique de ativação. Mendes anotou no caderno. Teste de sistema iniciado, sem projétil disparado. Oliveira ajustou o seletor da metralhadora para fogo contínuo, mas manteve o dedo fora do gatilho, conforme protocolo. O terreno inclinado amplificava o som, fazendo o zumbido reverberar como um eco distante no silêncio da planície. Os defensores notaram o aumento gradual do ruído. Às 05:45, o zumbido intensificou-se em pulsos regulares, indicando carregamento. Um dos operadores gesticulou para os outros, que se posicionaram atrás de uma caixa de controle a 2 metros do tubo. Nenhum sinal de pânico. Eles procediam com pausas metódicas, verificando leituras em um medidor analógico. Mendes sinalizou para o cabo Ruiz preparar as granadas, mas limitou a 2 homens por seção, evitando exposição desnecessária. A fadiga se manifestava em movimentos lentos. Um soldado piscava excessivamente, combatendo o sono acumulado. Às 05:52, o primeiro disparo ocorreu. O tubo emitiu um sibilo agudo, seguido de um projétil que cortou o ar em trajetória baixa, impactando o solo a 800 metros, além da trincheira, erguendo terra em um arco de 3 metros. O som chegou com atraso de 2 segundos, como um estalo seco. Mendes baixou o binóculo momentaneamente, registrando a vibração no parapeito. Oliveira murmurou: alcance confirmado, não nos atinge ainda. O operador de rádio transmitiu: disparo inimigo registrado, impacto negativo. A resposta do batalhão veio em 90 segundos. Artilharia de contrabateria autorizada. Coordenadas enviadas. A equipe inimiga pausou por 3 minutos, ajustando o ângulo para 12 graus. Nenhum erro imediato. Eles consultaram um mapa dobrado, traçando linhas com lápis. O sol agora aquecia o ar para 9 graus, evaporando o orvalho e revelando trilhas de formigas no solo da trincheira.
Os homens da companhia mantiveram posições, com turnos de observação rotacionados. Um soldado substituiu outro no parapeito, trocando o binóculo sem alarde. Ruiz posicionou uma Steel Hand Granate na borda, mas cobriu-a com terra para disfarce. A 0604, segundo disparo. O sibilo foi mais prolongado. O projétil caindo a 600 metros, criando uma cratera rasa de 1 metro de diâmetro. Fragmentos de argila voaram 5 metros, mas não alcançaram a trincheira. O impacto gerou uma nuvem de poeira que se dissipou em 20 segundos. Mendes observou os operadores reagirem com um gesto de um deles, apontando para o medidor. Eles recalibraram o mecanismo hidráulico, demorando 45 segundos. Oliveira alinhou a mira da MG-42 no tubo principal, calculando o vento cruzado de 3 km/h pelo movimento das folhas nos arbustos. O rádio crepitou. Contra a bateria em curso, fogo de supressão liberado em 2 minutos. Mendes ordenou: preparar rajadas curtas, alvo, operadores. Os soldados engatilharam armas, mas mantiveram silêncio. Um clique isolado ecoou quando Ruiz armou uma granada. A fadiga induzia hesitações. Um homem pausou ao recarregar, derrubando um cartucho que rolou 2 metros antes de ser recuperado. O terreno, agora seco na superfície, rangia sob as botas ao mínimo movimento. A 0612, terceiro disparo. O projétil ajustado impactou a 500 metros, erguendo o solo a 10 metros da trincheira esquerda. Poeira fina alcançou o parapeito, cobrindo capacetes em uma camada cinzenta. Nenhum ferido. Os homens se agacharam por instinto, mas retornaram às posições em 15 segundos. Oliveira abriu fogo com uma rajada de 10 tiros, as balas de 7, 92 mm, traçando linhas no ar e atingindo o solo a 20 metros do tubo, forçando os operadores a se abaixarem atrás da base. O recuo da MG-42 aqueceu o cano, exigindo pausa de 30 segundos para resfriamento. A equipe inimiga respondeu com atraso. Um operador arrastou a caixa de controle para a cobertura parcial de um arbusto, enquanto o outro girava o tubo ligeiramente para o sul, errando o alinhamento por 5 graus devido à distração. Eles não revidaram imediatamente. Em vez disso, um sinalizou com a mão para aguardar, possivelmente aguardando reforços. Mendes anotou: fogo supressivo efetivo, inimigo em defesa passiva. O sol elevava a temperatura, fazendo o suor escorrer sob as jaquetas de lã, agravando a fadiga com coceira na pele. A 0621, o contrabateria aliado chegou. Um obus de 105 mm explodiu a 100 metros da arma 17A, sacudindo o solo e derrubando um operador, que se levantou mancando após 40 segundos. A explosão criou uma cratera de 2 metros, danificando um cabo visível, mas o tubo permaneceu intacto. Os operadores se dispersaram em pares, um correndo 15 metros para um jipe abandonado, o outro cobrindo com um Gewehr 43, disparando 3 tiros isolados que erraram a trincheira por 50 metros. Oliveira retaliou com outra rajada curta, silenciando o atirador inimigo, cujo corpo caiu atrás do arbusto. O rádio transmitiu: reforços inimigos detectados a norte, manter posição. Mendes gesticulou para reforçar o flanco. Ruiz e 2 homens moveram-se 10 metros à esquerda, escavando uma posição secundária com paz. A poeira do obus pairava, reduzindo visibilidade para 800 metros temporariamente. Um soldado tossiu, limpando a garganta com saliva escassa. Os operadores restantes reconectaram o cabo danificado em 90 segundos, mas o zumbido da arma falhou ao reiniciar, emitindo apenas um estalo intermitente. Às 06:35, quarto disparo parcial. O projétil saiu torto, impactando a 400 metros e roçando a borda da trincheira central, ferindo levemente o braço de um soldado com estilhaço que foi enfaixado com gaze de um kit médico em 20 segundos. O homem continuou na posição, segurando o fuzil com a mão boa. Oliveira mirou novamente, mas Mendes deteve. Economizar munição. Aguardar.
A equipe inimiga mostrou confusão. Um operador gritou algo inaudível, gesticulando para o norte, onde silhuetas de veículos surgiam a 1 quilômetro, avançando devagar pela estrada. A fadiga se agravava com o sol pleno. Olhos ardiam pela falta de sono e movimentos tornavam-se fragmentados, com pausas para enxugar suor. O terreno vibrava levemente com o approach dos veículos, poeira subindo em nuvens baixas. Mendes observou os operadores se reagruparem, mas o tubo da 17A permanecia inoperante, seu mecanismo emitindo fumaça fina de um vazamento. Nenhum avanço imediato, o inimigo priorizava reparo, ignorando o flanco exposto. A trincheira sustentava, mas o desgaste tático crescia, com comunicações radiofônicas cada vez mais curtas e imprecisas. A 0642, os veículos inimigos emergiram da poeira a 800 metros, identificados como 3 caminhões Opel Blitz e um Jeep Kübelwagen, avançando em formação dispersa pela estrada secundária. Cada caminhão transportava caixas semelhantes às anteriores, cobertas por lona cinza, com 6 homens visíveis nos estribos carregando fuzis Gewehr 43. O sol matinal elevava a temperatura para 11 graus, secando o suor nos rostos dos defensores e agravando a irritação na pele sob as jaquetas de lã. Mendes manteve o binóculo fixo no grupo da arma 17A, onde os 2 operadores restantes manipulavam o tubo de 80 mm com ferramentas manuais, tentando selar o vazamento de fumaça fina que subia em espirais lentas. Oliveira reposicionou a MG-42 ligeiramente para o flanco norte, alinhando a mira nos veículos a uma elevação de 20 graus, mas aguardou o sinal de Mendes. O operador de rádio captou uma transmissão fragmentada do batalhão. Reforços inimigos confirmados. Artilharia de suporte em 5 minutos. A mensagem chegou com estática, forçando uma repetição que demorou 30 segundos. Ruiz, com o braço enfaixado do soldado ferido agora apoiado em uma caixa de munição, distribuiu cartuchos adicionais para a seção de granadas. Mas um homem derrubou 3 ao carregar o pente, rolando no cascalho e exigindo recuperação manual de 20 segundos. Os veículos pararam a 600 metros, com os motoristas desligando os motores para reduzir ruído, criando um silêncio interrompido apenas pelo zumbido residual da arma 17A. 10 homens desmontaram, formando pares que avançaram a pé pelos arbustos esparsos, usando o terreno inclinado como cobertura parcial. Eles se moviam em intervalos de 10 metros, consultando um mapa improvisado, mas ignoraram o flanco esquerdo da trincheira, focando no aclive central onde a arma estava posicionada. Um operador da 17A acenou para o grupo indicando a posição danificada, e 3 homens se dirigiram ao tubo, carregando uma caixa de peças sobressalentes. A 06:55, Mendes ordenou fogo supressivo mínimo. Oliveira disparou uma rajada de 5 tiros, as balas traçando o ar e atingindo o solo a 30 metros dos avançantes, forçando-os a se agacharem atrás de cercas remanescentes de arame farpado. O recuo da metralhadora produziu calor no cano, exigindo uma pausa de 40 segundos para a ventilação. Os inimigos responderam com tiros isolados de fuzis, errando a trincheira por 40 metros devido à poeira remanescente do obus anterior, que ainda pairava em camadas baixas. Nenhum acerto. Os defensores se abaixaram por 10 segundos, retornando às posições com movimentos fragmentados pela fadiga. Um soldado tropeçando no parapeito e caindo de joelhos antes de se recompor. O grupo de reparo na arma 17A prosseguiu apesar da interrupção, conectando um cabo reserva em 90 segundos, mas o zumbido reiniciou de forma irregular, pulsando em intervalos de 3 segundos. Um técnico ajustou a válvula de pressão, girando uma alavanca manual, enquanto os reforços formavam um perímetro frouxo a 200 metros da trincheira, com erros na coordenação. 2 homens se sobrepuseram em uma posição, criando uma lacuna de 15 metros no lado sul. Mendes anotou:
Reforços parciais, reparo em progresso, lacunas táticas observadas. O rádio crepitou com uma ordem atrasada. Manter supressão contra a bateria em curso. Às 07:08, o segundo obus aliado impactou a 150 metros da arma, erguendo terra em um arco de 4 metros e danificando o jipe abandonado, cujas rodas dianteiras afundaram na cratera formada. Um reforço inimigo foi atingido por estilhaço no ombro, caindo e sendo arrastado por um companheiro para trás de um arbusto, onde permaneceu imóvel por 2 minutos antes de se mover devagar. Os operadores da 17A pausaram o reparo, cobrindo o tubo com uma lona parcial, mas não evacuaram. Em vez disso, um sinalizou para os veículos recuarem 100 metros, criando confusão na formação com um caminhão atolando levemente no solo endurecido. Oliveira aproveitou a distração, disparando outra rajada curta de 8 tiros na direção do perímetro inimigo, silenciando 2 atiradores que se expuseram ao arrastar o ferido. Os corpos caíram em posições separadas, 20 metros um do outro, sem revide imediato. Os defensores observaram o silêncio subsequente, com o eco dos tiros dissipando-se em 15 segundos. Ruiz lançou uma Steel Hand Granate em arco baixo, impactando a 50 metros do tubo e produzindo uma explosão que espalhou fragmentos de metal, ferindo superficialmente um operador na perna. Ele se arrastou 5 metros para a cobertura, deixando uma trilha de sangue visível no solo seco. A fadiga se manifestava em decisões fragmentadas. Um soldado da seção esquerda moveu-se desnecessariamente para verificar o ferido anterior, expondo-se por 10 segundos e atraindo um tiro inimigo que ricocheteou no parapeito, sem dano. Mendes gesticulou para retornar à posição, mas a comunicação verbal foi mínima, reduzida a sussurros curtos para evitar detecção. O sol agora aquecia para 14 graus, fazendo o ar tremular sobre o terreno plano, distorcendo a visibilidade a distâncias maiores que 500 metros. Os reforços inimigos reagruparam lentamente, com um oficial gesticulando para preencher a lacuna sul, mas o movimento levou 60 segundos, permitindo que Oliveira reposicionasse a MG-42 sem oposição. Às 07:22, o reparo da arma 17A concluiu parcialmente. O zumbido estabilizou e o tubo foi elevado para 10 graus, apontando novamente para o leste. 4 operadores, incluindo os feridos enfaixados improvisadamente, posicionaram-se atrás da base, consultando leituras no medidor analógico. Um disparo de teste saiu com sibilo curto, impactando a 550 metros e criando uma cratera rasa que vibrou o solo da trincheira central por 3 segundos. Poeira subiu em nuvem baixa, cobrindo as redes de camuflagem e forçando os defensores a limpar as miras com as mangas, um processo que tomou 20 segundos por homem. O rádio do batalhão interrompeu com estática. Reforços adicionais inimigos a 2 quilômetros norte. Priorizar defesa da posição. A mensagem foi repetida devido à interferência, atrasando a confirmação em 45 segundos. Mendes ordenou reforço no flanco. 2 homens escavaram uma extensão de 3 metros na trincheira esquerda, usando pás curtas, mas o solo argiloso endurecido causou bolhas nas mãos, pausando o trabalho por intervalos de 30 segundos. Os inimigos, agora com 18 homens no perímetro, avançaram em ondas curtas de 4, mas com atraso na segunda onda, que se deteve 100 metros atrás para aguardar sinal, criando uma exposição desnecessária. Às 07:35, Oliveira abriu fogo sustentado por 15 segundos, a MG-42, emitindo 50 tiros em rajadas controladas, atingindo o solo e arbustos a 150 metros, forçando a primeira onda a recuar em confusão, com um homem caindo ferido na perna e rastejando de volta. O cano da metralhadora superaqueceu, exigindo resfriamento com terra úmida da trincheira, interrompendo o fogo por 50 segundos.
Os defensores notaram o cheiro de pólvora misturado ao suor, agravando náuseas pela falta de hidratação. Garrafas de água foram passadas em silêncio, mas racionadas a goles curtos. A equipe da 17A retaliou com um disparo ajustado. O projétil impactou a 450 metros, roçando a extremidade da trincheira e ferindo 2 soldados com estilhaços leves nos braços, enfaixados em 30 segundos sem evacuação. Nenhum grito. Os homens retornaram às posições, segurando fuzis com mãos trêmulas pela fadiga acumulada de 26 horas sem sono pleno. Mendes observou os operadores inimigos celebrarem o acerto com gestos curtos, mas errarem no recarregamento, pausando por 40 segundos ao conectar uma bateria defeituosa, emitindo apenas faíscas. Às 07h48, o terceiro obus aliado explodiu próximo ao perímetro inimigo, a 120 metros da arma, danificando um caminhão e dispersando 4 reforços, que se esconderam em arbustos separados sem coordenação imediata. Um operador da 17A foi atingido por onda de choque, caindo e permanecendo inerte por 1 minuto antes de ser verificado por um companheiro. Os veículos restantes recuaram 200 metros, deixando poeira que reduziu a visibilidade para 400 metros. Oliveira preparou outra rajada, mas Mendes sinalizou espera, priorizando economia de munição, com estoques reduzidos a 60% após o engajamento. O terreno, agora marcado por crateras e sulcos de rodas, rangia sob ventos leves de 5 km/h, carregando fragmentos de metal soltos. A fadiga induzia movimentações inúteis. Um soldado verificou o rádio desnecessariamente, desconectando um cabo por erro e exigindo reconexão de 20 segundos. Os inimigos aprenderam devagar, ajustando o perímetro para cobrir lacunas, mas com atraso de 90 segundos, expondo o flanco à MG-42. A arma 17A zumbia intermitentemente, seu tubo apontado fixo, aguardando o próximo ciclo, enquanto o sol pleno expunha silhuetas em detalhes cruéis. A 07:52, o zumbido da arma 17A intensificou-se em pulsos estáveis, indicando recarga completa após o disparo anterior. Os 2 operadores restantes, um com a perna enfaixada de forma improvisada por um pano rasgado, giraram o mecanismo de elevação para 8 graus, alinhando o tubo de 80 mm em direção à trincheira central. O sol matinal projetava sombras curtas sobre o aclive, destacando os sulcos de rodas e crateras recentes no solo endurecido. Mendes manteve o binóculo fixo, notando o suor nos rostos inimigos a 450 metros, enquanto Oliveira ajustava a MG-42 para uma elevação de 25 graus, calculando o vento lateral de 4 km/h pelas folhas imóveis nos arbustos. O operador de rádio captou uma transmissão do batalhão com interferência, artilharia pesada em preparação, coordenadas para contrabateria enviadas. A mensagem repetiu-se 2 vezes, atrasando a confirmação em 50 segundos. Ruiz, distribuindo os últimos cartuchos de 7,92 mm para a seção de fuzis, pausou ao notar um soldado da extremidade esquerda coçando o braço ferido, o curativo sujando-se de terra seca. Os defensores racionavam movimentos, com turnos de observação estendidos para 45 minutos, combatendo a fadiga que causava tremores nas mãos ao segurar as armas. Às 08:01, o 5º disparo da 17A saiu com sibilo prolongado, o projétil impactando a 420 metros e abrindo uma cratera de 1,5 metro na borda da trincheira esquerda. Estilhaços de argila voaram 8 metros, ferindo superficialmente 3 soldados nas pernas. Um deles caiu de joelhos, enfaixado com gás em 25 segundos, mas permaneceu na posição, apoiando-se no fuzil. A vibração ecoou pelo solo, fazendo o cascalho rolar no parapeito. Oliveira retaliou com uma rajada de 12 tiros, as balas atingindo o solo a 15 metros do tubo,
forçando um operador a se abaixar e derrubar uma ferramenta que rolou 3 metros antes de ser recuperada. Os reforços inimigos, agora com 14 homens no perímetro após a dispersão do obus, reagruparam-se lentamente. 2 pares avançaram 50 metros pelos arbustos, mas detiveram-se ao sinal de um oficial, criando um intervalo de 20 metros na formação sul. Eles dispararam tiros isolados de Gewehr 43, errando a trincheira por 30 metros devido à distorção do ar aquecido pelo sol, que agora marcava 16 graus. Mendes gesticulou para fogo seletivo. 2 soldados responderam com disparos precisos, silenciando um atirador inimigo que se expôs ao ajustar posição, seu corpo caindo atrás de uma cerca remanescente. Às 08:14, o 4º obus aliado explodiu a 80 metros da arma 17A, erguendo terra em arco de 3 metros e danificando a base do tubo, que inclinou-se 5 graus para o lado. Um operador foi atingido por fragmento no braço, arrastando-se 4 metros para a cobertura parcial de um arbusto, onde permaneceu imóvel por 40 segundos antes de sinalizar para o outro. O impacto sacudiu o solo, fazendo o rádio dos defensores crepitar com estática, interrompendo uma transmissão em curso por 30 segundos. Oliveira aproveitou a confusão, disparando uma rajada sustentada de 20 tiros na direção do perímetro, atingindo 2 reforços na perna e forçando o recuo de 3 outros, que se dispersaram em direções opostas, sem coordenação. A fadiga se agravava. Um soldado da seção central moveu-se desnecessariamente para verificar munição, expondo o flanco por 15 segundos e atraindo um tiro inimigo que ricocheteou no parapeito, sem ferimentos, mas exigindo realinhamento da posição. O ar carregava cheiro de pólvora e terra queimada, irritando as vias respiratórias. Tosses isoladas ecoaram na trincheira, pausando ações por intervalos curtos. Os inimigos, com o tubo da 17A agora instável, pausaram o reparo, consultando um mapa dobrado com pausas de 20 segundos, ignorando uma lacuna no flanco norte onde o jipe danificado bloqueava a visão. Às 08:27, o 6º disparo parcial da 17A ocorreu. O projétil saiu inclinado, impactando a 380 metros e roçando a trincheira central, ferindo 2 soldados com estilhaços nos ombros. Um kit médico foi usado para curativos em 35 segundos, mas os homens retornaram às posições com movimentos lentos, o sangue manchando as jaquetas de lã. Mendes anotou: impacto direto parcial, baixas leves. Oliveira mirou nos operadores, mas deteve o fogo ao sinal do tenente, economizando os últimos 40% de munição na MG-42, cujo cano aquecido emitia vapor ao toque da terra úmida residual. Os reforços inimigos avançaram em onda de 6, movendo-se em pares a 100 metros, mas com erro na comunicação. O oficial gritou uma ordem inaudível, causando sobreposição em uma posição arbustiva, expondo 3 homens por 25 segundos. 2 fuzis Karabiner 98K responderam, atingindo um no peito. Ele caiu e rolou 2 metros ladeira abaixo, sem revide imediato. O rádio captou: reforços aliados a 5 quilômetros sul, manter defesa. A mensagem atrasou-se por estática, forçando repetição em 40 segundos. Às 08:40, o 5º obus aliado impactou próximo ao perímetro, a 60 metros da arma, destruindo uma caixa de suprimentos e dispersando 4 reforços, que se esconderam em arbustos separados, um deles deixando cair o fuzil ao correr. A explosão ergueu poeira, que reduziu visibilidade para 300 metros por 20 segundos. Os operadores da 17A tentaram um disparo final, mas o tubo travou com um estalo metálico, emitindo fumaça espessa de um vazamento hidráulico. O único operador remanescente gesticulou para o norte, onde silhuetas de veículos adicionais surgiam a 800 metros, avançando devagar pela estrada poeirenta. Oliveira abriu fogo seletivo.
Uma rajada de 10 tiros silenciando o operador exposto, cujo corpo caiu ao lado do tubo inclinado. Os defensores notaram o silêncio subsequente, interrompido apenas pelo ronco distante dos motores inimigos. Ruiz lançou uma granada em arco, impactando a 40 metros do tubo e produzindo explosão que danificou cabos restantes, sem baixas adicionais. A fadiga induzia hesitações. Comunicações verbais fragmentaram-se em sussurros confusos, com um soldado interpretando mal um sinal e movendo-se 5 metros desnecessariamente, atraindo tiros isolados que erraram por 20 metros. Às 08:53, os veículos inimigos pararam a 500 metros, descarregando 12 homens que formaram um perímetro frouxo, consultando lanternas sinalizadoras apesar da luz diurna, criando atrasos de 30 segundos na coordenação. Mendes ordenou posições defensivas reforçadas, escavações adicionais de 2 metros na trincheira, mas o solo endurecido causou pausas para mãos calejadas. O sol elevava a temperatura para 18 graus, fazendo o suor escorrer e embaçar binóculos, exigindo limpezas frequentes de 10 segundos. Às 09:06, uma rajada inimiga de fuzis atingiu a trincheira esquerda, ferindo um soldado na mão. Ele largou o fuzil temporariamente, recuperando-o em 15 segundos com a outra mão. Oliveira retaliou, mas a MG-42 engasgou com um cartucho defeituoso, exigindo limpeza manual de 25 segundos. Os reforços inimigos avançaram 50 metros, mas detiveram-se ao sinal equivocado de um oficial, expondo o flanco a tiros isolados que derrubaram 2. Um caindo de joelhos antes de se arrastar para a cobertura. O rádio crepitou com ordem final do batalhão. Evacuação autorizada. Reforços aliados em 10 minutos. Mendes sinalizou retirada ordenada, mas a fadiga atrasou o movimento. Soldados moveram-se em pares, carregando feridos em ombros com pausas para recuperar equipamentos caídos. A arma 17A, agora inoperante e fumegante, foi abandonada pelos últimos inimigos, que recuaram para os veículos em confusão, deixando caixas de munição intactas no aclive. Às 09:20, os defensores abandonaram a trincheira, movendo-se para o sul em formação dispersa, o terreno marcado por crateras e corpos espalhados. Nenhum alívio imediato. O evento da 17A dispersou linhas inimigas, mas relatos iniciais subestimaram seu alcance experimental. A batalha prosseguiu além, com perdas acumuladas mal quantificadas naquelas horas.